Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Executivos da construtora OAS delatam 21 políticos a quem a empresa pagou 125 milhões de reais. O ex-advogado de Donald Trump diz que o presidente é racista, trapaceiro e enganador. Enquanto Trump troca elogios com o líder norte-coreano Kim Jong-un num encontro no Vietnã. Aumenta a tensão entre Índia e Paquistão na disputa pela região da Caxemira. Batidas de trens na capital do Egito e no Rio de Janeiro deixam mortos e feridos. A prefeitura carioca interdita o centro de treinamento do Flamengo. A partir de agora, no Jornal Nacional. Ex-executivos da empreiteira OAS afirmaram em delação premiada que pagaram 125 milhões de reais em propina e caixa 2 para 21 políticos de 8 partidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou a delação de ex-executivos da empreiteira OAS em março do ano passado. O conteúdo permanece em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o site do jornal O Globo informou que executivos da OAS delataram pagamentos de 125 milhões de reais a 21 políticos e que delações da OAS revelam pagamentos milionários a Sérgio Cabral, Eduardo Paes, Aécio Neves, José Serra e outros 17 políticos. Segundo a reportagem, as informações são parte da delação premiada de 8 ex-funcionários que atuavam na Controladoria de Projetos Estruturados, o departamento clandestino da empreiteira. O esquema ilegal da OAS envolvia o superfaturamento de grandes obras, como estádios da Copa de 2014, transposição do Rio-São Francisco, Porto Maravilha no Rio, Ferrovia de Integração Oeste-Leste e empreendimentos no exterior. O Globo cita um relatório de 73 páginas da Procuradoria-Geral da República, em que a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, resume as revelações dos ex-executivos, contidas em 217 depoimentos, e pede providências ao ministro Edson Fachin. A reportagem detalhou os relatos dos delatores sobre cada um dos políticos. O ex-ministro Edson Lobão, do MDB, segundo os delatores, recebeu propina de 2 milhões de reais por obras na usina em Belo Monte. E o ex-deputado Eduardo Cunha, também do MDB, preso na Lava Jato, propina de mais de 29 milhões de reais referente a percentual de obras da OAS. Ainda segundo os delatores, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, propina de 2 milhões e meio de reais ao seu operador Bené, quando era ministro do governo Dilma Rousseff. E o ex-deputado Índio da Costa, do PSD, repasse de valores espúrios de 1 milhão de reais para a campanha de 2010. Na delação, os ex-executivos afirmaram que o ex-governador e atual senador Jacques Wagner, do PT, recebeu propina de 1 milhão via contrato fictício e repasses de Caixa 2, e que o deputado do PSB, Marcelo Nilo, recebeu propina de 400 mil em 2012 e repasses em 2013. O ex-deputado e ex-presidente do PR, Valdemar Costa Neto, segundo os delatores, recebeu propina de 700 mil reais nas obras da Ferrovia Oeste-Leste. E o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, recebeu propina de 3 milhões de reais à campanha eleitoral de 2014, em troca da blindagem da OAS na CPI mista da Petrobras. Ainda segundo a delação, o ex-senador e atual deputado federal Aécio Neves, do PSDB, recebeu Caixa 2 de 1 milhão e 200 mil reais à campanha presidencial de 2014, por meio de contrato fictício, e pagamento em vantagem indevida de 3 milhões via doações oficiais em 2014. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, que era do MDB e atualmente está no DEM, recebeu Caixa 2 de 25 milhões de reais para sua campanha à prefeitura em 2012. E o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, Caixa 2 de 2 milhões de reais para sua campanha ao governo do Ceará em 2014. Os delatores afirmaram ainda que pagaram Caixa 2 de 150 mil ao ex-senador Flecha Ribeiro, do PSDB, para sua campanha eleitoral ao Senado em 2010. 30 mil reais ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, que está preso, num contrato fictício com a empresa de publicidade para a manutenção do site do político. Na delação, o ex-governador e atual senador José Serra, do PSDB, é citado recebendo Caixa 2 de 1 milhão de reais via ex-tesoureiro. O ex-presidente da Câmara, Marco Maia, do PT, Caixa 2 de 1 milhão à campanha eleitoral de 2014.
E o deputado Nelson Pellegrino, do PT, também caixa 2 de 1 milhão em campanha da Prefeitura de Salvador em 2012. Os delatores afirmaram ainda que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, recebeu caixa 2 de 50 mil reais em campanha à Prefeitura do Rio em 2012. A ex-governadora Rosalba Ciarline, do PP, caixa 2 de 16 milhões de reais da obra da Arena das Dunas. E o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, caixa 2 de 10 milhões de reais em sua campanha ao governo do Rio em 2010. Na delação ainda aparecem o ex-senador Lindbergh Farias, do PT, recebendo pagamento de 400 mil reais para serviços do publicitário João Santana, e o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, mesada de 10 mil reais durante o ano de 2013. O esquema relatado é semelhante ao da Odebrecht. A OAS também tinha um departamento de propina. Segundo a reportagem, os delatores relataram uma divisão de tarefas. Havia um funcionário encarregado somente dos pagamentos de caixa 2, outro para gerenciar propinas e verbas desviadas da Petrobras e do setor elétrico. Ainda de acordo com o jornal, havia participação nesse esquema de Matheus Coutinho de Sá, então diretor financeiro, que era encarregado de repassar os pedidos de caixa 2 e de propina. Foi a primeira vez que ex-executivos da OAS informaram em delação a estrutura ilegal da empresa. A defesa de Edson Lobão afirmou que as delações não têm indícios ou provas e que já conseguiu o arquivamento de outros 5 inquéritos baseados em delações. A defesa de Eduardo Cunha disse que a acusação é de fatos requentados e já apurados e que vai provar a inocência dele. A defesa de Jacques Wagner declarou que não vai comentar uma suposta delação à qual não teve acesso. A defesa de Marcelo Nilo afirmou que a contribuição da OAS foi endereçada ao PDT e repassada à candidatura dele e que a Justiça Eleitoral atestou a legalidade. A defesa de Valdemar Costa Neto afirmou que não comenta conteúdos que vão ser examinados pelo Judiciário. A defesa de Vital do Rego afirmou que não teve acesso à delação e que o ministro não recebeu doação irregular de campanha. A defesa de Aécio Neves disse que as doações à campanha foram registradas e que investigados buscam benefícios transformando doações legais em vantagens indevidas que não existem, sem apresentar provas. A defesa de Eunício Oliveira declarou que a doação da OAS foi legal e oficial, aprovada pela Justiça Eleitoral. A defesa de Flecha Ribeiro afirmou que ele não recebeu o valor da OAS em 2010 e que as doações foram legais e aprovadas. José Serra afirmou que nunca recebeu vantagem indevida e que as contas sempre foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa de Marco Maia afirmou que ele não autorizou ninguém a pedir ou tomar contribuição para a campanha em 2014 de empresas investigadas na CPMI, como a OAS, e que todas as doações foram legais. A defesa de Nelson Pellegrino afirmou que todas as doações foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Rodrigo Maia afirmou que nunca associou o mandato a qualquer empresa, que a denúncia é uma ilação caluniosa e que todas as doações foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Rosalba Ciarline afirmou que desconhece qualquer transação ilegal com a OAS. A defesa de Sérgio Cabral afirmou que assuntos mencionados em ações penais vão ser revisitados pela defesa. Sérgio Gabrielli afirmou que desconhece a acusação. A defesa de Lindbergh Farias declarou que não teve acesso à delação, mas rebate as supostas acusações de Caixa 2. A OAS afirmou que as delações são de ex-executivos, que a empresa tem contribuído com a Justiça e que conta com uma nova gestão, com negócios éticos e transparentes. O advogado de Matheus Coutinho de Sá disse que defende 8 colaboradores que trabalhavam na construtores da OAS e por causa da cláusula de sigilo não pode comentar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Fernando Pimentel e de Gedel Vieira Lima. Índio da Costa afirmou que todas as contas de campanha foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. A defesa de Eduardo Paes disse que desconhece o teor da delação, mas reafirmou que as doações da OAS foram declaradas e aprovadas e que executivos da empresa afirmaram em outra operação da Polícia Federal, em 2017, que o ex-prefeito jamais favoreceu ou exigiu contrapartida. O Tribunal de Justiça de São Paulo arquivou a ação penal contra o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. O relator entendeu que não há indícios dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por 2 votos a 1, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu um pedido da defesa do ex-prefeito Fernando Haddad. O relator do caso, desembargador Vico Manhas, considerou que não há indícios da prática do crime de corrupção e nem de lavagem de dinheiro.
Com isso, a ação contra Fernando Haddad foi arquivada. A decisão se estende ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que também era réu no processo, e outras 4 pessoas. O Ministério Público de São Paulo baseou a denúncia na delação do ex-presidente da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Ele disse ter pago dívidas de campanha de Haddad à Prefeitura de São Paulo, com uma gráfica no valor de R$2.600.000. A defesa de Fernando Haddad declarou que o tribunal reconheceu as falhas da acusação e a inexistência de benefícios indevidos. A defesa de João Vacari afirmou que a decisão é eminentemente técnica e traduz justiça para o caso. Já o promotor da ação, Marcelo Mendroni, disse que a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo vai recorrer da decisão. O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que mudava a lei de acesso à informação e ampliava o número de servidores autorizados a estabelecer sigilo em documentos federais. A decisão foi tomada depois de o governo sofrer uma derrota na Câmara. Os deputados rejeitaram um decreto que ainda passaria por uma outra votação no Senado. Com a revogação, fica valendo o texto original da lei que restringe o poder de impor sigilo ao presidente, vice, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas. O decreto revogado tinha sido assinado pelo vice-presidente Hamilton Mourão no exercício da presidência no mês passado. O ex-advogado pessoal do presidente americano Donald Trump prestou depoimento à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e atacou o ex-cliente sem meias palavras. Antes mesmo de responder às perguntas, Michael Cohen, que foi advogado de Donald Trump por 10 anos, declarou: Donald Trump é racista, trapaceiro e enganador. Cohen mostrou 2 cheques, um deles assinado por Trump quando já era presidente, e disse que era um reembolso pelo pagamento de $130 mil que fez a atriz pornô Stormy Daniels para ela não revelar, pouco antes da eleição, que tinha tido um caso com Trump. Donald Trump sempre negou não só o caso extraconjugal, como também qualquer conhecimento sobre esses pagamentos. Michael Cohen confessou para a justiça que os pagamentos foram uma forma de doação ilegal para a campanha de Trump. Em maio, ele começará a cumprir pena também porque, entre outras coisas, mentiu quando depôs no Congresso, em 2017, sobre um projeto da organização Trump para construir um prédio na Rússia. Segundo Cohen, Donald Trump o instruiu a mentir sem dar uma ordem direta. Ele olhava no meu olho e dizia: não temos negócios na Rússia. E aí saía e mentia para o povo americano, falando a mesma coisa. Do jeito dele, ele estava me dizendo para mentir. Michael Cohen disse que estava na sala com Trump quando o então candidato recebeu uma ligação de Roger Stone, um ex-funcionário da campanha. Segundo Cohen, Stone disse que tinha falado com Julian Assange, fundador do site Wikileaks, e que ele iria divulgar em breve informações contra a adversária Hillary Clinton. Trump teria respondido: muito bom. Wouldn't that be great? Wikileaks e Roger Stone negaram. O depoimento foi uma queda de braço entre os democratas, que queriam ouvir de Cohen detalhes sobre qualquer atividade ilegal de Donald Trump, e republicanos do partido do presidente, que atacaram a credibilidade de Cohen. Cohen reagiu dizendo que entende a agressividade deles porque, quando trabalhava para Trump, fazia exatamente isso contra os adversários. O presidente americano e o ditador da Coreia do Norte se encontraram nesta quarta-feira em Hanoi, a capital do Vietnã. Trump espera convencer Kim Jong-un a acabar com as armas nucleares em troca da suspensão das sanções econômicas. Parecia um reencontro entre amigos. Donald Trump e Kim Jong-un não se viam frente a frente há 8 meses. Eles se cumprimentaram e elogiaram um ao outro. O presidente dos Estados Unidos disse que a Coreia do Norte tinha tremendo potencial econômico e chamou Kim de grande líder. O ditador norte-coreano retribuiu, dizendo que o encontro havia sido uma decisão corajosa do americano.
Eles estiveram por 20 minutos a sós e jantaram juntos, com a companhia de poucos assessores. Depois dos afagos, Trump e Kim vão ao que interessa ao mundo inteiro. Nessa quinta-feira, o desarmamento nuclear da Coreia do Norte será o tema principal de uma conversa mais longa e mais importante. E logo depois disso, assim como aconteceu em Singapura, deverá ser divulgado um resumo com propostas e promessas. A maior crítica à reunião do ano passado é que pouco se avançou no processo de livrar a Península Coreana de armas nucleares. Kim Jong-un interrompeu os testes com mísseis e bombas e espera, em troca, um relaxamento nas sanções comerciais que sofre. Os americanos sabem que não houve um abandono total do programa nuclear norte-coreano, mas desejam respostas mais concretas, como prazos e localização de instalações. Aumentou a escalada de tensão entre Índia e Paquistão, que são duas potências nucleares. A festa é pela ousadia do governo. Indianos comemoraram um ataque em território paquistanês. Pela primeira vez em quase meio século, a Índia não parou na fronteira. Avançou com caças para dentro do Paquistão. O bombardeio ontem foi uma resposta ao ataque suicida que matou 40 soldados indianos na Caxemira, uma região disputada pelos dois países. O governo da Índia acusou o Paquistão de proteger o grupo terrorista. Mas os paquistaneses negaram e, menos de 24 horas depois, lançaram ataques aéreos na fronteira. Hoje, eles abateram 2 jatos indianos e capturaram um dos pilotos. Depois, fecharam o espaço aéreo do Paquistão, inclusive para voos comerciais. A tensão entre duas potências nucleares alarmou a comunidade internacional. Estados Unidos, China e União Europeia pediram mais calma. E o primeiro-ministro do Paquistão disse que não dá para ter erros de cálculo com as armas que eles têm. Desde a independência, em 1947, Índia e Paquistão se envolveram em 4 guerras pela Caxemira. Os dois países reivindicam a região, mas só controlam parte dela. A maioria da população da Índia segue a religião hindu, menos na Caxemira, onde os muçulmanos predominam. A religião oficial do Paquistão é o Islã. O problema da Caxemira não é só territorial, mas uma questão de identidade de duas nações que já foram um só país. A tradicional troca de guarda nos dois lados ilustra hábitos parecidos, mas os gestos na fronteira estão cada vez mais hostis. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, chega ao Brasil hoje à noite e amanhã vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. A reunião entre Juan Guaidó e Bolsonaro deve ser feita quinta-feira à tarde. E Guaidó já avisou que pretende retornar a Caracas, apesar do risco de ser preso, porque havia uma ordem de justiça para que ele não deixasse o país. Meu medo não é por minha vida ou por minha liberdade. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do regime de Nicolás Maduro foi ignorado no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. Dezenas de diplomatas deixaram a sala quando Jorge Arreaza ia começar a discursar. O chanceler venezuelano falou da possibilidade de uma reunião entre o presidente americano Donald Trump e Nicolás Maduro para encontrar uma saída para a crise. Entre o presidente Maduro e o presidente Donald Trump. Ontem à noite, mais de 100 brasileiros que estavam em território venezuelano foram autorizados a voltar pela rodovia depois de muita negociação envolvendo o vice-consulado do Brasil e militares dos dois países. Ótima, porque eu estou com a minha filha doente, porque lá não tem nada. 27 caminhoneiros também passaram. 10 permanecem retidos. A Receita Federal estima que, em média, 5 milhões de reais estejam deixando de passar por aqui diariamente. Mas o maior prejuízo não é econômico, e sim o desabastecimento de alimentos e itens básicos para a região sul da Venezuela. Se você pegar o estado de Bolívar até Porto Ordaz e um pouco para frente, toda a alimentação que tem chegado para os venezuelanos tem saído do estado de Roraima. Já a ajuda humanitária enviada para Caraima continua estocada no posto de controle. Hoje à tarde, o governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, esteve na fronteira e disse que negociou com ministros venezuelanos para que ela seja reaberta amanhã. Eles vão repassar para o governo federal da Venezuela a conversa que nós tivemos aqui e ficou amanhã de definir a abertura da fronteira. Bom, até o momento, o governo de Nicolás Maduro não confirmou que a fronteira com o Brasil será reaberta. A seguir, a Prefeitura Carioca interdita o centro de treinamento do Flamengo. No Egito e no Rio, batidas de trens deixam mortos e feridos.
O vestibular de medicina da UFC Fortaleza é um dos mais difíceis do país. 56% dos aprovados em medicina na UFC Fortaleza são alunos do Ari de Sá. Medicina é no Ari. Grandes alunos, grandes professores, grandes resultados. Colégio Ari de Sá Cavalcante. Nosso mundo muda a cada segundo. A vida não para. A informação não pode parar. No computador, no tablet, no celular, tudo na sua mão. A qualquer hora, em qualquer lugar. Novo aplicativo Diário do Nordeste, disponível para plataformas Android e iOS. Direto, claro, simples, como toda informação deve ser. Diário do Nordeste. – 20 pessoas morreram e 50 ficaram feridas no choque de uma locomotiva com uma barreira na capital do Egito. O tanque de combustível explodiu e incendiou a plataforma e prédios vizinhos. A suspeita é de que o maquinista tenha saído do posto para conversar com um colega sem puxar o freio de mão. Ele foi preso. No Rio, um maquinista de trem morreu depois de um resgate que durou mais de 7 horas. Uma luta incansável para salvar a vida de um homem. Em meio a todo esse metal retorcido, estava o maquinista Rodrigo da Silva Ribeiro Assunção. Bombeiros cortaram o ferro e usaram equipamentos para levantar o peso que estava sobre ele. Pouco antes das 7 da manhã, o trem conduzido por Rodrigo não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um outro que estava parado na estação de São Cristóvão, na zona norte da cidade. Todos os passageiros que estavam em pé, sentados, todos vieram ao chão. Um momento de pânico, estrondo muito grande. A Supervia, concessionária dos trens, abriu uma sindicância e a agência reguladora investiga as circunstâncias do acidente. 8 passageiros ficaram levemente feridos. Já o resgate do maquinista durou mais de 7 horas. Eram 2h30 da tarde quando finalmente Rodrigo foi retirado com vida. Os bombeiros se abraçaram emocionados. Mas mesmo depois desse resgate tão longo, a tensão não acabou. O maquinista, ao ser retirado de lá, teve uma parada cardíaca e nesse momento os bombeiros estão tentando reanimá-lo. Foram mais de 30 minutos de massagens cardíacas. O helicóptero dos bombeiros chegou a pousar na rua, mas Rodrigo morreu por volta de 3 horas da tarde. Uma notícia recebida com desespero pela família. Rodrigo tinha 40 anos, era funcionário da Supervia desde 2011 e maquinista havia 5 anos. Ele era casado e pai de um filho. A Prefeitura do Rio interditou o centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu, onde um incêndio matou 10 adolescentes. Na entrada do CT, na zona oeste do Rio, o documento da Prefeitura comprova que a interdição, nunca cumprida, foi determinada em outubro de 2017. No canto, escrita à mão, uma atualização com a data de hoje. Segundo a Prefeitura, o clube já tinha sido multado 31 vezes por causa do funcionamento do Ninho do Urubu sem alvará. O edital diz que o centro de treinamento não tem alvará de licença para estabelecimento, nem a BITSE. Desde o incêndio, no dia 8 deste mês, nenhum atleta do clube vinha dormindo no ninho. Até ontem, o local estava sendo usado apenas para treinamentos. No último dia 13, a Justiça já tinha proibido a entrada e qualquer atividade de crianças e adolescentes no CT. A Guarda Municipal vai controlar o acesso, que ficou restrito aos funcionários das obras de adequação do ninho. Em nota, a Prefeitura diz que as portas foram lacradas e assim devem permanecer até que sejam regularizadas as pendências urbanísticas e fiscais do estabelecimento. A interdição mudou toda a programação do time na véspera do jogo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O treino foi transferido às pressas aqui para a sede da Gávea, que não é usada regularmente pelos profissionais desde 2010. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito sobre o acidente aéreo que matou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em Santos, no litoral de São Paulo, em agosto de 2014. Segundo o Ministério Público, a falta ou a inoperância de equipamentos do avião
não permitiram determinar a causa exata do acidente, nem determinar os responsáveis penais. Eduardo Campos era candidato à presidência pelo PSB e viajava para cumprir um compromisso de campanha quando o avião caiu numa área residencial. Outras 6 pessoas também morreram. O filho de Eduardo Campos, o deputado João Campos, disse em nome da família que recebeu a decisão do arquivamento com sentimento de frustração e que os advogados vão analisar os documentos. O Tribunal Superior de Justiça mandou soltar os 8 funcionários da Vale que tinham sido presos por causa das investigações do rompimento da barragem em Brumadinho. Na decisão, o ministro Nefe Cordeiro afirmou que a ordem de prisão apontava que pode ter ocorrido uma omissão proposital dos funcionários, motivada por diversos interesses, inclusive financeiros, e que eles podem ter assumido o risco de ter como resultado o rompimento da barragem e mortes, mas que os 8 só poderiam ser presos se houvesse ameaça às investigações. Os 8 funcionários da Vale foram ouvidos pela Força-Tarefa que investiga o rompimento da barragem em Brumadinho. Nós tivemos acesso aos depoimentos. Em um deles, um dos engenheiros diz que a empresa sabia desde 2017 dos problemas de segurança da barragem. O engenheiro Felipe Figueiredo disse que, em dezembro de 2017, 2 empresas, em reunião com a gerência de geotecnia, afirmaram a necessidade de melhora do fator de segurança da barragem. A engenheira da Vale, Cristina Heloísa, falou que durante um evento interno no ano passado, foram apresentados vários possíveis problemas na barragem, que chegou a debater o acionamento do plano de ação emergencial, mas optaram por não acionar por entenderem que o problema poderia ser contido no mesmo dia. Os investigadores apontaram que a Vale tentou acelerar o processo de drenagem da barragem, instalando drenos horizontais profundos, mas que a tarefa precisou ser suspensa. Felipe Figueiredo confirmou que em junho de 2018 surgiu um problema quando houve carreamento, transporte de material em um dreno, e o problema poderia causar uma erosão interna. Um dos problemas relatados aos investigadores foi em relação aos piezômetros, esse aparelho instalado que serve para medir a pressão da água dentro da barragem. Outro preso, Arthur Bastos, disse que 15 dias antes do rompimento, identificaram que 6 piezômetros não estavam em funcionamento e 16 apresentavam dados inconsistentes de um total de 46 piezômetros. Disse que, antes disso, os problemas nos piezômetros eram pontuais. A Vale voltou a afirmar que nunca foi identificado um problema que indicasse risco iminente de ruptura da barragem e que jamais cogitou o acionamento do plano de ação de emergência. Depois de 4 anos seguidos de prejuízo, a Petrobras teve um lucro de 25 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado. Nos anos anteriores, os resultados foram afetados pela corrupção na empresa. A taxa de desemprego subiu para 12% no trimestre encerrado em janeiro. São 12 milhões e 700 mil desempregados. O total de trabalhadores por conta própria chegou a quase 24 milhões, o maior da série histórica iniciada em 2012. Já a chamada indústria criativa tem resistido a essa crise dos últimos anos e gerado postos de trabalho. O futuro do Anderson tem ingredientes do passado: ovos, manteiga, açúcar, suco de laranja, farinha. Foi fazendo bolo que o Anderson conseguiu emprego como aprendiz de chefe de cozinha, uma das profissões da chamada economia criativa. Mesmo em meio à crise, as vagas para chefe de cozinha aumentaram mais de 20%. E foi com a receita da vovó que o Anderson deu o primeiro passo numa das profissões que mais precisam inovar para seduzir os clientes. E ele até já fez um curso de gestão que permite imaginar algumas possibilidades de negócio para essa delícia de bolo. Anderson, o que você já pensou em fazer? Pensei em criar um serviço delivery, né, uma empresa online, para distribuir esse bolo aí pelo Brasil afora, quem sabe. Seja na gastronomia ou numa empresa de tecnologia, esses profissionais precisam ficar atentos às mudanças de comportamento dos consumidores. A internet e as redes sociais ajudam a identificar tendências. A economia criativa é formada pelos profissionais e pelas empresas que são capazes de transformar dados, são capazes de transformar
ideias em produtos, serviços e negócios. Na contramão da crise, 10 profissões da economia criativa geraram mais de 25 mil novas vagas entre 2015 e 2017, um período em que o Brasil perdeu 1.700.000 postos de trabalho. As vagas para analistas de pesquisas de mercado, por exemplo, aumentaram 42%. Também cresceram os empregos de analistas de negócio, editores de mídia eletrônica e designers de moda e de produto. Essa empresa de tecnologia, criada em 2016, contratou 45 funcionários. Aqui a missão é oferecer soluções digitais personalizadas para pequenas empresas. A maior parte das indústrias estão sendo transformadas, né, digitalmente. Então você vai ter uma capacidade de absorver dados da maneira como os seus usuários, os seus clientes, os consumidores usam os seus produtos, né, e a partir desses dados tomar várias decisões. E daí projetar novos produtos ou melhorar os seus produtos a partir disso. Em outras palavras, a tecnologia é o ingrediente novo de uma velha receita: agradar o cliente. Bom isso, né? O presidente Jair Bolsonaro passou por exames hoje em São Paulo para avaliar a recuperação da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia há um mês. Segundo o boletim médico do Hospital Albert Einstein, Bolsonaro está em excelentes condições clínico-cirúrgicas e já foi liberado para se alimentar normalmente. Depois dos exames, o presidente viajou para Brasília. A Polícia Federal abriu inquérito sobre suspeitas de candidaturas laranja do PSL de Minas Gerais, que seriam ligadas ao ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio, que era presidente do diretório do partido no estado. O ministro tem afirmado que as acusações sobre candidaturas laranja não têm qualquer nexo com a realidade e que considera a investigação uma oportunidade para esclarecer os fatos e provar que sempre agiu estritamente dentro da lei. A seguir tem a previsão do tempo. Na guerra contra o mosquito Aedes aegypti, a melhor defesa não é o ataque, é a prevenção. Por isso, não deixe água parada. Verifique vasos, garrafas, o potinho do animal de estimação e ralos do banheiro. Mantenha caixas d'água e lixeiras bem tampadas. Entre em ação. A melhor defesa é a prevenção. Uma campanha do governo do Ceará contra o mosquito. O sétimo guardião. Você quer falar com alguém? Com a senhora mesmo, dona Estela. É o seu marido. Aconteceu uma coisa muito séria com ele. A vida de Aranha está em risco. Eu tenho como impedir que a desgraça se abata sobre a sua cabeça. Você tem com esse catimbó de ervas? Métodos não importam agora. Eu não vou deixar o meu amigo morrer só por causa do seu orgulho. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Você não se atreva a me atrapalhar. E Sóstenes revela para a luz a história de Murilo. Então, Murilo, seu filho, disse que na verdade era o leão? Na maior seriedade. Já se arrependeu de ter contado pra ele que era o gato? Que você colocou a Irmandade em risco? Ele é meu pai. A única coisa que eu podia fazer pra ele, depois de ter sumido tanto tempo, era falar a verdade pra ele. Murilo, eu entendo que você tem seus problemas. Só que a Irmandade também tem os problemas dela. E você contar isso pro teu pai, fazer essa revelação, não ajudou em nada a resolver os problemas da Irmandade. Daqui a pouco, o sétimo guardião. A polícia do Paraná prendeu o suspeito de matar a ex-mulher com um botijão de gás. Segundo as investigações, Marcelo Gabriel da Rocha atingiu Camila Borges na cabeça. Ele já tinha sido preso outras 2 vezes por agredir a ex-mulher e descumprir uma medida protetiva, mas acabou liberado pela justiça. Marcelo Gabriel negou o crime. A Justiça Alagoana mandou prender preventivamente o homem que atirou o ácido na ex-mulher e na irmã dela por não aceitar o fim do relacionamento. Ontem, José Gilbenes dos Santos Galvão tinha sido liberado pela polícia depois de se apresentar espontaneamente. Erivânia Vicente dos Santos e a irmã Erineide sofreram queimaduras. O homem que espancou uma mulher no Rio foi transferido do Hospital Penal Psiquiátrico para um presídio.
Os médicos concluíram que Vinícius Serra não tem problemas psíquicos. Ele é réu por tentativa de feminicídio. Há 11 dias, Vinícius agrediu a paisagista Elaine Pérez Caparrós durante quase 4 horas. E depois dessa coleção de casos de violência contra mulheres brasileiras, né, Maria Júlia Coutinho? Vamos à previsão do tempo. Boa noite para você. Vamos lá, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. O alerta amanhã para deslizamentos e inundações continua valendo para o leste de São Paulo, incluindo a capital paulista, e para a parte do Rio, incluindo região serrana, metropolitana, onde já choveu bastante aí nesses últimos dias. E deve chover ainda mais amanhã, principalmente no Rio e aqui em São Paulo. Volumes significativos de chuva também são esperados lá em BH e em Brumadinho, viu? Aliás, chuva é o que não falta no nosso mapa. Em parte do norte e do nordeste, esse corredor aqui de nebulosidade deve provocar uma chuvarada em Fortaleza, Teresina, São Luís e Belém. E calor e umidade deixarão Palmas chuvosa e também Porto Velho, Cuiabá, Goiânia e Brasília. Em Curitiba tem Operação Casada, que é chuva e friozinho, 22 apenas de máxima, 25 em Florianópolis, com chuva a qualquer hora. Sol o dia todo em grande parte aqui da região sul, no sul de Mato Grosso do Sul, lá em Roraima, Sergipe, também Alagoas. E em Salvador, onde o carnaval começa oficialmente amanhã, até sábado o sol predomina lá na capital baiana. Já entre domingo e segunda pode chover. Aqui em São Paulo e no Rio, abram alas que a chuva vai passar desde sexta-feira. Em São Paulo, a chuva mais grossa é esperada justamente no dia dos desfiles do Grupo Especial, que é na sexta e no sábado. E no Rio, até segunda, Bonner, deve chover bastante. Para sua felicidade, a temperatura vai ficar bem mais amena aí no Rio. A temperatura fica amena, mas o pessoal do samba vai ficar triste com chuva no desfile, né? Essa previsão eu queria errar. Mas a festa fica bonita com chuva também. É verdade, é verdade. Obrigado, Maju. Até amanhã. Tchau, até amanhã. O Jornal Nacional fica por aqui. O Jornal da Globo é depois de Big Brother Brasil. Boa noite. Boa noite, até amanhã.